nós vamos refletir e partilhar um tema muito especial. Falar como a fé e a espiritualidade podem ajudar no tratamento de saúde das pessoas. Quando elas levam também o mistério do amor de Deus para a realidade humana da sua dor, como isso se torna um caminho importante para a cura, para abraçar aí os processos necessários e assim não deixar o sofrimento roubar o significado da vida. E para partilhar sobre medicina e espiritualidade, nós vamos conversar com a doutora Valdelene Nunes de Andrade, que é médica e escritora. Doutora Valdelene, bom dia, bem-vinda ao Bênção da Manhã, uma alegria ter você partilhando conosco. Bom dia, Padre Camilo, estive com vocês aí, presencialmente em 2022. Sim. É um grande prazer estar aqui novamente. Alegria nossa. Doutora, quais são as evidências já científicas de que a espiritualidade é também uma dimensão importante no processo de tratamento da saúde? Bom, Padre Camilo, as evidências são inúmeras, né? Se nós acessarmos os bancos de dados, Cielo e PubMed e outros, vamos ver lá diversos artigos científicos comprovando que a prática regular, né, de algum tipo de religiosidade, de espiritualidade, melhoram os níveis de serotonina, reduzem os níveis de cortisol, e tudo isso vai influenciar beneficamente o funcionamento do nosso organismo como um todo. Que maravilha. Então podemos dizer que o paciente que está passando por um tratamento de saúde, mas se ele vive este momento revestido de fé, a fé o mantém com humor e com esperança. Seria isso, né? Sim, inclusive a questão do suporte social é muito abordada nos estudos científicos, né? Porque quem está envolvido em práticas regulares, né, de algum tipo de fé religiosa, vai ter todo um apoio, né, de outras pessoas que vão visitar o doente, e uma série de outros fatores que vão influenciar. E na saúde mental vai reduzir os quadros de ansiedade, ajudar no tratamento de depressão, ajuda a prevenir também o envolvimento dos jovens com substâncias tóxicas, com álcool, né? E tudo isso repercute positivamente. Isso é importante, né, doutora? Porque durante muito tempo viveu-se uma dicotomia, como se fé fosse uma dimensão da vida, né, e ciência uma outra coisa. Mas com o passar do tempo, a própria igreja reconhece como uma auxilia a outra, né? Como uma pode ser luz para a outra. E como se deu, então, da medicina perceber a importância da espiritualidade e da fé no tratamento do paciente? Olha, Padre Camilo, historicamente existe uma modificação, né, no decorrer do tempo, porque tem evidências de pinturas rupestres, né, mostrando que o homem, né, o ser humano, ele era muito ligado a essa questão do tratamento das doenças através da imposição de mãos, por exemplo, né? E no decorrer da história, como o senhor abordou, houve essa dicotomia, mas a partir de 1998, por exemplo, do século XX, o Papa João Paulo II, ele, através de uma encíclica chamada Fides et Ratio, né, ele chamou a atenção e ele disse que, na verdade, fé e razão, ou espiritualidade e a questão da ciência não seriam necessariamente separadas, né, mas sim seriam duas asas que elevariam o espírito à verdade, né, a Deus. Isso favorece a cura, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, a partir de 2019, incluiu em uma atualização a importância da espiritualidade sobre, por exemplo, o funcionamento do aparelho cardiovascular, demonstrando, através de estudos científicos, que reduz, por exemplo, a incidência de infarto do miocárdio, favorece a recuperação de pacientes pós-cirurgias cardíacas, reduz o tempo de internamento e chamou tanto a atenção da ciência e da medicina que em 2024 o Conselho Federal de Medicina criou uma comissão para estudar de perto a importância da espiritualidade e as evidências científicas de que a prática religiosa ela influencia beneficamente no nosso organismo. Então, tudo isso está sendo muito estudado. A partir do final do século XX,
agora no início do século XXI. Perfeito. E é importante porque às vezes as pessoas, quando são diagnosticadas com alguma enfermidade, ela tem duas atitudes com a qual ela vai encarar aquele momento. Achar que a doença é o fim, que não há mais esperança e se entrega. E quando a pessoa se entrega e ela mesma vai renunciando o desejo de viver, parece que o próprio processo da enfermidade acelera, né? Se a pessoa desiste de querer viver, então a morte parece ser a única opção. Mas mesmo aqueles que diante de um diagnóstico, mas permanece com fé, sabe que nenhuma doença é maior do que a vida. E existe um amor pela fé que é maior do que a dor. Então a fé nesse sentido nos faz encarar o processo de uma forma positiva, com esperança. E essa esperança faz toda a diferença no tratamento, né, doutora? Inclusive, Padre Camilo, alguns estudos mostram que a espiritualidade, né, mantida de forma regular, de alguma maneira, principalmente através da frequência aos cultos religiosos, aumentam as nossas células de defesa. Por exemplo, as células chamadas NK, Natural Killer, que são importantíssimas no tratamento do câncer. Sim. E também fundamentais na reação do nosso corpo quando infectado pelo HIV. Então, assim, só essas evidências aí já chamam bastante atenção para a importância da prática religiosa e da espiritualidade. Agora, chamam a atenção que tem que ser de forma regular. Os estudos apontam para que se verifique essa atenção nossa, que seja praticada pelo menos uma vez por semana, né? A gente sabe que a atividade física tem que ser de forma regular. A espiritualidade também tem que ser de forma regular para manter a melhora no funcionamento do nosso corpo. E percebendo, né, a dimensão da fé, da espiritualidade no tratamento dos pacientes, a gente vê também a importância desta visita, né, que grupos religiosos fazem aos hospitais, seja para um momento de oração, uma palavra, uma leitura bíblica. Então é importante também que os hospitais e as clínicas estejam abertos para acolher aqueles que vão fomentar esta fé e esta espiritualidade em quem está passando aí pela experiência da humana dor, né? Inclusive, hoje em dia, padre, tem os serviços de capelania que são oferecidos pelos hospitais, né? Eles contactam pastores, padres, para prestar esse tipo de assistência religiosa. E o médico ou outra pessoa da equipe de saúde, ele já pode abordar a prática religiosa ou se o paciente tem algum tipo de religião, já na anamnese, porque a gente sabe que isso vai ter influência sobre o tratamento do doente, né? Sim. Principalmente nas doenças graves e crônicas. Já existe esse serviço de capelania. Perfeito. E para aprofundar mais este assunto que nós começamos aqui a partilhar, você publicou um livro, né, pela editora Santuário com o título Medicina e Espiritualidade, a importância da fé na cura de doenças. Fala um pouquinho para nós desse livro que vem de uma experiência sua no seu próprio trabalho e ele se torna agora um livro que vai auxiliar muitas pessoas também. Padre, o livro, inclusive, está completando 10 anos, né, da primeira impressão. Ele foi publicado inicialmente em 2015 e nós já estamos na 4ª impressão, pensando numa nova edição, né? Sim. Porque como é um livro que mostra muitos trabalhos científicos, eu vejo a necessidade de incluir outros componentes, outros elementos Bacana. Que estão entrando nessas evidências, né? O livro ele tem vários capítulos, capítulo que mostra a prática da meditação, inclusive reduzindo o cortisol, melhorando o sono, independente da religião. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de uma maneira ampla. Então, Sim. Vale a pena ler, né? Ter acesso ao livro. Que bom. Olha, obrigado por reservar este momento e partilhar conosco, né, nos ajudar a perceber a importância da fé em todas as dimensões da vida, principalmente quando chega a nossa fragilidade, mas a fé é a nossa força, né? E que Deus continue abençoando o seu trabalho, que é uma verdadeira vocação e missão. E obrigado também por nos deixar aí o livro, um caminho que vai nos ajudar a encarar as realidades difíceis da vida com mais leveza e com mais esperança. Valdolene, grande abraço. Agradeço. Deus abençoe. Ótimo dia. Bom dia. Amém. Obrigado.